Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus, com o tema O Salvador e o Novo Nome. Agora, nossos membros de Sião estão pregando o Evangelho diligentemente em Samaria e nos confins da terra. E eu ouvi que uma das perguntas que as pessoas frequentemente fazem aos nossos membros é esta: por que vocês usam um nome Ansanhon em vez de Jesus? Vocês já sabem o que a Bíblia ensina sobre o novo nome. É por isso que vocês oram no novo nome, louvam um novo nome e dão glórias ao novo nome. Contudo, as pessoas dizem: eu estou familiarizada apenas com o nome Jesus. Por isso não é fácil, de repente, chamar o nome Ansanhon. Pessoal, quando vemos o livro de Atos, podemos ver que Pedro, um dia, em transe por causa da fome, teve uma visão enquanto orava. Na sua visão, ele viu vários tipos de animais. Então a voz de Deus foi ouvida do céu: levanta-te, Pedro, mata e come. Já que Pedro guardava os costumes judeus até aquele tempo, ele disse: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Como eu posso comer os animais sem diferenciar entre os limpos e os imundos? Naquele tempo, Deus disse mais uma vez: Pedro, levanta-te, mata e come. Pedro deu a mesma resposta novamente. Isso aconteceu 3 vezes, e Deus finalmente disse a Pedro: por que consideras imundo o que eu purifiquei? De quem vêm todos os princípios da salvação? De Deus. No Jardim do Éden, Deus disse: vocês devem se alimentar de vegetais. Deus permitiu todos os vegetais e frutas como alimento para os seres humanos. Naquele tempo, somente comida vegetariana era permitida. Entretanto, após o dilúvio da época de Noé, Deus permitiu carnes como alimento também, não é? Deus disse: agora vocês podem comer carne também. É Deus quem faz a gestão de todo o caminho da nossa salvação. Assim, por onde quer que Deus nos guie, quando nós seguimos os seus ensinamentos completamente, a salvação eterna pode ser dada a nós, certo? Nos tempos de Moisés, Deus fez com que os homens comessem os animais, depois de diferenciar os limpos dos imundos. Em qualquer época, a palavra que Deus permite nesse tempo é a verdade para a época. Seria melhor seguir exatamente o que Deus disse, mas Pedro insistiu no que ele tinha praticado até então, como seu costume, seguindo seu próprio pensamento. Senhor, nunca comi nada imundo, até agora. Então Deus disse: quem determinou o que é limpo ou imundo? Não fui eu? Eu tornei os animais imundos, impuros, para que possas comê-los. Mas, por que tu estás apoiado aos antigos costumes, rejeitando o mandamento que hoje te dou? Por que chamas de imundo o que eu purifiquei? Todos os princípios e critérios para a salvação não dependiam do pensamento de um apóstolo chamado Pedro, mas de qual ensinamento? No passado, eles eram considerados impuros, segundo o ensinamento de Deus. Mas a partir de hoje, deste momento em diante, Deus deu o regulamento fazendo-os puros. Então, ainda que eles fossem considerados imundos até ontem, a partir de hoje todos nós devemos ter a fé para aceitá-los como animais limpos, certo? Este é o ensinamento da Bíblia. Esta é a maneira de Deus nos guiar à salvação. Este é um princípio pelo qual Deus concede a salvação à humanidade. Contudo, havia os que foram destruídos apenas insistindo em seus costumes do passado, já que não entendiam tal vontade de Deus.
Havia aqueles que rejeitaram a nova aliança, estando atados apenas à antiga aliança. Quem eram eles? Os judeus. Quando Deus declara, este cálice é a nova aliança no meu sangue, o que todos nós devemos fazer? Daquele dia em diante, nós devemos aceitar toda a verdade da nova aliança. Mas, e se alguém disser, até ontem, nós não fizemos dessa forma? Isso não é nada além do seu próprio pensamento. Pessoal, nossa salvação depende de Deus, nosso Salvador. Deus está nos concedendo seus ensinamentos em cada época para a nossa salvação. Portanto, ao invés de insistir em nossos próprios pensamentos, primeiro devemos pensar, o que Deus nos instruiu fazer? Qual é a vontade de Deus? Pelo contrário, Satanás, o diabo, repetidamente nos instiga a colocar nosso pensamento humano e mundano antes da vontade de Deus, a fim de destruir o critério da nossa fé em direção a Deus. Assim, hoje, através do ensinamento de Oséias, capítulo 4, versículo 6, vamos estudar juntos a palavra de Deus com o tema O Salvador e o Novo Nome. Vamos para Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Neste mundo, há tantas pessoas como a areia do mar, que clamam crer em Deus. Contudo, já que elas não têm o conhecimento correto sobre Deus, eles faltam palavras que vêm do céu. O que acontecerá com elas no final? Foi dito que elas serão destruídas. A respeito desta época, o profeta Amós descreveu que as pessoas andariam de mar a mar procurando a verdadeira palavra de Deus, mas não a encontrariam, e que todas elas morreriam de sede. Elas dizem, quando eu ia a outras igrejas, apenas falavam sobre Jesus, mas nesta igreja vocês falam apenas sobre Ansanhon. Vocês não creem em Jesus, mas creem em Ansanhon? Pessoal, quem é Jesus? Quem era Jesus na época do Pai? Ele era o próprio Deus Jeová. Mesmo em sua vinda, há 2000 anos, ele revelou claramente, como descrito em João capítulo 10, versículo 30, que ele era Deus que veio a esta terra. Contudo, os judeus e os fariseus ficaram irados. Como tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo? Tua mãe é Maria, e teu pai é José, não é? Nós conhecemos tuas irmãs, e elas estão entre nós, como nossas vizinhas. Nós sabemos tudo sobre a história da tua família. Como podes dizer que desceste do céu? Como podes dizer que és Deus? Naquela época também, as pessoas não entenderam. Se não entendermos que Deus permitiu à humanidade 3 épocas, a época do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a nossa salvação, nós estamos propensos a entender mal a Bíblia, como se os 66 livros se contradissessem entre eles. Deus é um como o Pai, e tem 3 diferentes nomes: o nome do Pai, o do Filho e o do Espírito Santo. O nome do Pai era Jeová. Quando Deus realizou o papel de Filho, com um título de Deus Filho, ele usou o nome Jesus. Então, qual outro nome existe, além dos nomes Jeová e Jesus? Existe o nome do Espírito Santo, e o nome do Espírito Santo é Ansanhon. Vamos confirmar isso em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui, Jesus nos disse para ir a todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Claramente, existe o nome do Pai e o nome do Filho.
Então, não deve existir o nome do Espírito Santo também? Essas são as palavras que o próprio Deus falou quando veio 2000 anos atrás. Ele disse, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Como sabemos muito bem, qual é o nome do Pai? Jeová. Que tal o seu nome quando ele realizou sua obra como Filho? Era Jesus. Deus claramente mencionou que existem 3 nomes. Quando realizou sua obra como Pai, ele usou o nome de Jeová. Quando realizou sua obra como Filho, ele usou o nome de Jesus. Então, ainda que haja o nome do Espírito Santo, não tem sido pregado nem revelado às pessoas. Mas nós devemos conhecer o nome. Somente assim teremos a certeza de estarmos recebendo o verdadeiro batismo ao sermos batizados, não é? Se uma pessoa é batizada apenas com os nomes de Jeová e Jesus, esse batismo pode ser verdadeiro? Certamente não. Já que Deus disse a seus discípulos para batizar as pessoas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, nós devemos receber o batismo conhecendo o nome do Espírito Santo. A Bíblia ensina que há um tempo para tudo. Há um tempo para Deus guiar sua obra da salvação com o nome do Pai e um tempo com o nome do Filho. E diz que há um tempo em que as pessoas são salvas através do nome do Espírito Santo. Vamos confirmar sobre isso em Eclesiastes, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o quê? Tudo tem o seu tempo determinado. Conforme está escrito, tudo neste mundo tem o seu tempo. Há tempo para usar o nome do Pai. Há tempo para salvar a humanidade através do nome do Filho. E há tempo para o nome do Espírito Santo. Todos esses tempos foram estabelecidos por Deus, não é? Como está escrito, tudo tem o seu tempo determinado e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Não podemos chamar o novo nome em qualquer época, nem podemos chamar o nome de Jesus em qualquer época. Pessoal, eu tenho uma pergunta para vocês. Antes de Jesus Cristo vir a esta terra, muitos judeus acreditavam em Deus. Abraão acreditava em Deus, e Isaac, Jacó, Davi e Salomão também. Quando Jesus não tinha nem nascido neste mundo, em que nome eles oravam? Eles oravam em nome de Deus Jeová. Quando Jesus veio a esta terra, ele abriu a época da nova aliança, pregou o Evangelho, e pouco antes de ascender, ele mandou seus discípulos. Até agora nada tendes pedido em meu nome, mas de agora em diante, orai em meu nome. Então, daquela ocasião em diante, o que seria a verdade? Mesmo até ontem, nós orávamos em nome de Jeová, mas Jesus de repente disse a nós, deste momento em diante, orem no meu nome. E se alguém diz, oh não posso fazer isso. Eu tenho orado em nome de Jeová até agora, mas quer que eu ore em nome de Jesus de repente? Não posso. Essa pessoa pode receber a salvação? Nunca. Por isso, refletindo nesta cena de hoje, nós devemos entender como as épocas são divididas. Se nós entendermos este fato e lermos a Bíblia, todos os conteúdos da Bíblia serão fáceis de entender. A Bíblia disse, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe a época do Pai, a época do Filho e a época do Espírito Santo também. A razão por que Deus tem realizado todas essas obras é para a nossa salvação. Então, voltemos para o assunto sobre o que conversávamos há pouco. Em que nome as pessoas oravam? Na época, antes de Jesus vir, havia muitos antepassados da fé. No nome de quem os antepassados oraram? Todas as orações que eles ofereciam, Deus sempre as ouvia e respondia. Dentre os acontecimentos que vocês conhecem bem, quando Elias e os 850 falsos profetas tiveram um encontro, Elias fez tudo sozinho? Não, ele orou a Deus. Quando ele orou, no nome de quem ele orou?
Isso era ainda um longo tempo antes de Jesus vir. Naquela época, Deus guiou o seu povo para a salvação, dando graça completamente pelo nome de Jeová. Vejamos a cena em Salmos capítulo 116. Versículo 4. Então, invoquei o nome do Senhor. Pessoal, segundo a palavra de Deus, escrita na Bíblia, o povo de Deus devia orar no nome de Jeová. Eles não oravam no nome de Jesus, mas todos oravam no nome de Jeová. Antes de Jesus vir a esta terra como Salvador, antes do seu nome ser proclamado, todos oravam a Deus e o louvavam no nome de Jeová. Além disso, na Bíblia, foi enfatizado grandemente que não há outro Salvador que nos resgataria, a não ser Deus Jeová. Aqui está escrito que as pessoas oravam no nome de Jeová. Então, desde quando começaram a orar no nome de Jesus? Vejamos todos juntos João, capítulo 16, versículo 24. Está escrito, até agora, quem fala aqui? Jesus fala aos seus discípulos, até agora, nada tendes pedido em meu nome. Nada tendes pedido significa, vocês nunca oraram no nome de Jesus. Até então, não havia uma única pessoa que orava no nome de Jesus. Mas Jesus acrescentou, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus Cristo disse, deste momento em diante, todos orem em meu nome. Até Jesus dar essas palavras, todos oravam no nome de Jeová. Vamos supor, e se um dos discípulos tivesse dito, Mestre, até agora temos orado no nome de Jeová. Ainda que me digas para orar no teu nome, de agora em diante, já que não estou acostumado a fazer isso, será difícil. Eu não posso seguir o seu ensinamento. Estava escrito em Salmos, capítulo 116, que nós devemos orar no nome de Jeová, não é mesmo? Se um discípulo teimosamente insistisse assim, o que aconteceria com esse discípulo? Ele poderia receber a salvação? No dia da Páscoa, realizando a cerimônia de lava-pés, Jesus disse que se ele não nos lavasse, o que aconteceria conosco? Nós não teríamos parte com ele. Ele nos deu as palavras da verdade para a nossa salvação. Vamos supor que até ontem nos foi dito para guardar 3 cultos no dia de sábado. Mas um dia Jesus de repente disse a todos nós, de agora em diante, guardem apenas o culto da noite do dia de sábado. O que vocês diriam? Oh não, Jesus! Até agora nós tivemos cultos de manhã, de tarde e de noite. Como você pode nos dizer para oferecer culto apenas de noite? Eu nunca vou fazer isso. É diferente da maneira anterior. Vocês falarão isso a ele? Isso aconteceu em Atos capítulo 10, quando Deus mostrou a Pedro uma visão dos animais em um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, e disse, levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro respondeu, Senhor, nunca comi nada imundo. Eu nunca farei isso. Eu não posso comer o que é imundo. Quando Deus ouviu isso, ele sentiu muito e disse, por que considera imundo o que eu purifiquei? Deus decide todos os assuntos a respeito da salvação. Nós apenas precisamos seguir o que Deus decidiu para nós. Aos discípulos que oravam no nome de Jeová, até ontem, de repente, Jesus disse que orassem no seu nome daquele momento em diante. Foi um ensinamento muito surpreendente. Vejamos o versículo 24 novamente. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Isto significa, peça em meu nome a partir de agora. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Este é o exato início de quando eles começaram a orar no nome de Jesus. Antes disso, todos eles oraram
no nome de Jeová, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3. O que há para tudo debaixo do céu? Há tempo. A época antes de Jesus proclamar desta forma foi chamada de época do Pai. E depois, eles foram batizados no nome de Cristo, oraram no nome de Cristo e deram louvor no nome de Cristo. Deste tempo em diante, o que aconteceu? A época do Filho iniciou. Nesta época, Deus proclamou isso, porque permitiu toda a sua obra da salvação ser cumprida no nome de Jesus para essa época. Portanto, seria errado, nessa época, orar no nome de Jeová, louvar o nome de Jeová, ou fazer com que a nossa salvação dependa do nome de Jeová. É claro, Deus Jeová, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo são o mesmo Deus. É um único Deus. Contudo, o tempo em que as pessoas eram salvas invocando o nome de Jeová terminou. Deus proclamou que a obra da salvação seria realizada através do nome de Jesus a partir desse momento. Até agora, não tendes orado em meu nome, mas de agora em diante, orai no meu nome. As palavras em João capítulo 16, versículo 24, fizeram separação entre a época do Pai e a época do Filho. Então, na época do Filho, as pessoas deviam orar no nome de Jesus. Mas quando os judeus viram as pessoas orando no nome de Jesus, isso parecia muito estranho a eles. Naquele tempo, havia muitos judeus. Desde o tempo de Moisés, eles tinham sacrificado cordeiros e vacas por mais de 1.500 anos. E quando eles oravam, eles diziam: Ó Senhor Deus Jeová, por favor, nos abençoe. Que louvado seja o nome de Jeová. Fora de Jeová, não há salvação. Eles foram ensinados assim, através de numerosos mestres da lei e sacerdotes. Mas um dia, um homem de 30 anos, Jesus Cristo, apareceu e disse: de agora em diante, orai no meu nome. Pessoal, o que vocês acham? Sem levar em consideração o nosso entendimento de que era garantido chamar o nome de Jesus naquela época, voltemos àquele período e imaginemos Jesus, um jovem de 30 anos, ensinando isto aos seus discípulos. Até ontem, todos os israelitas oravam no nome de Jeová e cantavam louvores a esse nome. Mas, de repente, para aqueles que oravam no nome de Jeová, Jesus disse: até agora nada tendes pedido em meu nome, mas de agora em diante, invocai em meu nome. Vocês acham que foi fácil aceitar? Não, foi extremamente difícil. Os judeus ridicularizavam e zombavam daqueles que criam e seguiam Jesus, chamando-os de seita. Por que isso? Eles pensavam: pela lei nós devemos louvar o nome de Jeová, orar no seu nome, mas os seguidores de Jesus oram no nome de Jesus. Isso deve ser uma seita. Foi assim que a palavra seita dos nazarenos surgiu. Os judeus começaram a zombar e ridicularizar Jesus e os seus seguidores, chamando-os de seita dos nazarenos. Já que eles não entendiam a providência da salvação de Deus, eles não podiam seguir o que Jesus ensinou. De agora em diante, orem no meu nome. Já que eles não podiam seguir, a graça da salvação foi passada aos gentios. Pessoal, ocorre o mesmo com esta época. Todos estão acostumados ao nome de Deus Filho, Jesus, que foi usado por mais de 2.000 anos. Mas, de repente, como testificamos que devemos orar no novo nome, eles olham para nós como se estivéssemos loucos e pensam: talvez essas pessoas não creiam em Jesus. 2.000 anos atrás, os judeus pensavam da mesma forma sobre aqueles que acreditaram em Jesus. Nesta época também, há numerosas pessoas que estão firmemente apegadas ao nome de Jesus, desde a época do Filho. Ainda que a época do Espírito Santo já tenha começado no tempo em que os ramos da figueira se renovaram e as folhas brotaram conforme Deus proclamou, elas ainda continuam apegadas às coisas da época do Filho. Elas são iguais às pessoas que insistiam na época do Pai, apesar de Jesus Cristo
ter declarado a época do Filho. Nesta situação, o que acontecerá com a salvação delas? Inevitavelmente, será passada a outras que aceitam o ensinamento. Dentre os 3 nomes de Deus, ainda há um que sobrou e que Deus usará. Este é o nome do Espírito Santo. Vejamos sobre o nome do Espírito Santo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu, aqui, a quem se refere meu? Jesus. Gravarei também sobre ele o novo nome de Jesus. O nome de Jesus é usado na época do Filho. Então, o nome restante, o nome do Espírito Santo, deve aparecer. Com respeito ao nome do Espírito Santo, como a Bíblia chama? Chama de o novo nome de Jesus. O novo nome de Jesus pode ser Jesus? Absolutamente não. Gravarei sobre ele o meu novo nome. O novo nome deve certamente aparecer na época do Espírito Santo. Hoje em dia, muitas pessoas admitem que esta época em que vivemos é a época do Espírito Santo. Ainda que eles admitam que estamos na época do Espírito Santo, qual nome eles ainda estão usando? Eles estão usando o nome do Salvador da época do Filho. Este fenômeno é devido à sua falta de conhecimento. Já que esta é a época do Espírito Santo, nós devemos usar o nome do Espírito Santo. Quando oramos ou cantamos louvores, pedindo por salvação, nós devemos louvar e orar, chamando o novo nome de Deus. Somente então, Deus escutará nossas orações e nos abençoará com abundantes bênçãos. Quando testificamos que cremos no novo nome, as pessoas ficam surpresas e consideram isso como estranho. Então, perguntamos a elas: em quem você acredita agora? Eu creio em Jesus. Então, no nome de quem você ora? No nome de Jesus. Por acaso, sabe desde quando as pessoas começaram a orar no nome de Jesus? Naquele momento, todas dizem: não sei. É claro, elas não sabem. Já que seu pastor ora no nome de Jesus na igreja, elas simplesmente seguem. Mesmo até agora, nós não encontramos ninguém que pudesse explicar por que oram no nome de Jesus, com base na Bíblia. Já que elas frequentam uma igreja, elas não devem pelo menos conhecer por que elas oram no nome de Jesus? Então, nós perguntamos a elas: Abraão orou no nome de Jesus? Elas não têm ideia. Desde aquele momento, elas continuam dizendo: não sei. Na Bíblia, houve muitos grandes reis que reverenciaram Deus, como Davi, Salomão, Josias e Ezequias. Eles todos oraram no nome de Jesus? Elas dizem: não sei. Quando Moisés orou, em qual nome ele orou? Eu não sei. Que tal Josué? Não sei. Elas nos criticam por não orar no nome de Jesus, mas elas continuam dizendo: eu não sei. É por isso que está escrito na Bíblia: o meu povo será destruído porque lhe falta o conhecimento. Em João capítulo 16, Jesus disse: até agora nada tem despedido em meu nome. Isso significa que eles oravam no nome de Jeová, mas dali em diante, orem no meu nome. Na época do Filho, é Jesus que é o autor de toda a salvação. A partir daquele momento, as pessoas tinham que orar no nome de Jesus e louvar o nome de Jesus. Todos que viviam durante aquele período receberam salvação ao depender do nome de Jesus. Contudo, nesta última época do Espírito Santo, em que foi profetizado que o Filho do Homem viria, quando os ramos da figueira se renovassem e as folhas brotassem, nesta última época do Espírito Santo que foi declarada, junto com a independência de Israel, nós devemos chamar o nome do Espírito Santo. O nome do Espírito Santo deve ser o autor da nossa oração. Devemos ter o nome do Espírito Santo como o nome do nosso Salvador.
através do apóstolo João. Deus disse que é o novo nome de Jesus. E em Mateus capítulo 28, está expressado como o nome do Espírito Santo. Nós devemos buscar e encontrar o novo nome. Vivendo na época do Espírito Santo, se nós clamamos crer em Deus, sem nem conhecer o nome do Espírito Santo, nós não somos o povo de Deus. Segundo o livro de Isaías, o que o povo de Deus conhece? O povo de Deus certamente conhece o nome de Deus. Aqueles que clamam crer em Deus, mas não conhecem o seu nome, a verdade não está neles. A Bíblia diz isso. Nesta última época, Deus nos permite conhecer que Ele tem um nome novo. Vamos continuar a encontrar a quem é concedido este nome novo. Vejamos outro ensinamento sobre o novo nome, mostrado em Apocalipse, capítulo 3, ao ir para Isaías, capítulo 43. Quando lemos a Bíblia, distinguindo a época do Pai, a época do Filho e a época do Espírito Santo, nós podemos entender tudo sem nenhuma contradição. Isaías capítulo 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isso significa que Jeová é o único Salvador, certo? A salvação é algo que recebemos pelo Salvador. Não podemos recebê-la pelo nosso próprio critério. Tem de haver o Salvador. Hoje em dia, todos os cristãos creem que Jesus é o Salvador, mas a Bíblia diz que fora de Jeová não há Salvador. A Bíblia pode estar errada? A Bíblia está nos ensinando algo incorreto? Aqui claramente diz que fora de Jeová não há Salvador. Agora vamos para Atos capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Antes de Jesus vir a esta terra, o nome de Jeová era conhecido como o nome do Salvador. Contudo, Jesus trouxe a nova aliança, sendo batizado aos 30 anos de idade. Depois disso, no livro de Atos, capítulo 4, está escrito: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Na verdade, outro nome foi dado antes, em Isaías capítulo 43. Aqui, nenhum outro nome significa dentro do limite desta época. Na época do Filho, não existe nenhum outro nome além de Jesus. Às vezes, as pessoas que não têm muito entendimento sobre a Bíblia falam que Isaías, capítulo 43, e Atos, capítulo 4, estão se contradizendo. Mas na época do Pai, não há outro nome de Salvador, além do nome de Jeová. Que tal na época do Filho? Não existe outro nome de Salvador, a não ser o nome de Jesus. Então, qual é o nome do Salvador na época do Espírito Santo, em que estamos vivendo agora? É Jesus? Ou é Jeová? Não é Jeová nem Jesus. Na época do Espírito Santo, é o novo nome de Jesus. Aquele que veio a esta terra com um novo nome é Cristo Ansanhon. De acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 28, para trazer a salvação para aqueles que estão esperando por Ele. Cristo virá quantas vezes? Quando Ele vier pela segunda vez, Ele usará o novo nome. Já que Ele deve vir, segundo a ordem de Melquisedeque, Ele não poderia vir à terra com a genealogia de Israel. Profeticamente, Ele tinha que vir de uma nação gentia. Foi por isso que Ele apareceu nos confins da terra do Oriente, isto é, na República da Coreia. Desta maneira, Deus tem guiado a humanidade à salvação ao trabalhar com o nome Jeová, na época do Pai, com o nome Jesus, na época do Filho, e com o novo nome de Jesus, na época do Espírito Santo. É por isso que nós, a Igreja de Deus, agora ora no nome de Ansanhon. Louva o nome de Ansanhon
E o seu nome sempre aparece nas letras do novo cântico, gravando este ensinamento profundamente no nosso coração. Toda a família de Sião, sejamos diferentes das pessoas do mundo, que serão destruídas por falta de conhecimento, e permaneçamos no conhecimento correto que Deus nos concedeu para recebermos a salvação eterna. Satanás aponta para este assunto, fazendo todos os esforços para desviar o povo de Deus do caminho da salvação. Mas Deus nos disse para ficarmos firmes na nossa fé, não é? Encontremos o ensinamento mais uma vez. 1 Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Em relação a quem devemos ficar firmes na fé? Na época do Pai, devíamos ficar firmes na fé, em relação a Jeová. Na época do Filho, na fé em relação a Jesus. E na época do Espírito Santo, nós devemos ficar firmes na fé, em relação a Cristo Ansanron. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Nossa fé de hoje é baseada nos ensinamentos de Deus. Eu espero que vocês e eu entreguemos estes ensinamentos às pessoas ao nosso redor, que ainda não estão cientes, e demos muitos testemunhos a elas, para que o nosso Deus permaneça também no coração delas. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.